Você já parou para pensar por que Deus não matou Caim imediatamente após o assassinato de Abel? Gênesis 4:10 nos revela que o sangue de Abel clamava desde a terra, mas a resposta divina foi algo completamente inesperado. A maioria das pessoas assume que Caim foi simplesmente punido e banido, mas a história bíblica mostra algo muito mais complexo e perturbador. Nesta jornada, vamos explorar 3 verdades ocultas. Primeiro, descobriremos o significado real do silêncio de Deus após o primeiro homicídio. Segundo, desvendaremos o mistério da terra de Nod e quem realmente vivia lá. Terceiro, revelaremos o que aconteceu com Caim depois do exílio e por que a Bíblia nunca menciona sua morte. E uma vez que compreendemos essa primeira camada, a verdadeira história começa. O campo estava silencioso naquela tarde. Abel havia preparado sua oferta com cuidado. Caim trouxe o fruto da terra que ele próprio cultivou. Ambos os irmãos esperavam a resposta divina. O fogo desceu do céu e consumiu o sacrifício de Abel. A oferta de Caim permaneceu intocada. Naquele momento, algo quebrou dentro de Caim. A rejeição não era apenas do sacrifício, era dele próprio. Gênesis 4:5 nos diz que Caim ficou muito irritado e seu rosto se abateu. Mas o que as Escrituras não descrevem em detalhes é o abismo emocional que se abriu naquele instante. Deus perguntou a Caim por que estava irado. A pergunta não era uma busca por informação. Deus já sabia. Era uma oportunidade para Caim escolher um caminho diferente. Gênesis 4:7 contém um aviso profético. O pecado jazia à porta, desejando dominá-lo. Mas Caim precisava dominá-lo primeiro. Essa foi a primeira vez na história humana que alguém recebeu um aviso direto sobre a tentação do pecado. Caim ignorou completamente. O que aconteceu a seguir mudaria o curso da humanidade para sempre. Caim convidou Abel para irem ao campo. As Escrituras não registram a conversa. Não sabemos se houve discussão ou se o ataque foi silencioso e súbito. O que sabemos é que Caim levantou-se contra Abel e o matou. Gênesis 4:8 é brutalmente direto. Não há descrição do método, não há detalhes do sofrimento, apenas o ato consumado. O primeiro ser humano a morrer foi assassinado por seu próprio irmão, e a terra bebeu o primeiro sangue derramado por violência humana. Então veio o silêncio. Deus não apareceu imediatamente. Não houve raio do céu. Não houve julgamento instantâneo. Esse silêncio é um dos elementos mais perturbadores de toda a narrativa bíblica. Por que Deus esperou? Por que não agiu no momento do crime? Alguns estudiosos sugerem que o silêncio foi intencional. Foi um teste adicional para Caim. Seria ele capaz de sentir remorso sem intervenção divina? Seria ele capaz de confessar espontaneamente? A resposta foi não. Quando Deus finalmente falou, sua primeira pergunta foi simples: onde está Abel, teu irmão? Novamente, Deus já sabia a resposta. A pergunta era para Caim. Era a chance de confessar. Era a oportunidade de arrependimento. Mas Caim respondeu com a mentira mais famosa da história antiga: não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? Gênesis 4:9 captura não apenas uma mentira, mas uma rejeição fundamental da responsabilidade humana.
Caim estava dizendo que não tinha obrigação para com seu irmão. Essa atitude ecoaria através dos séculos em cada ato de violência e indiferença. A resposta de Deus foi devastadora, mas não da maneira esperada. Ele não pronunciou a pena de morte. Em vez disso, ele amaldiçoou a terra que Caim cultivaria. Gênesis 4, 11 a 12, declara que a terra não daria mais sua força para Caim. Ele seria fugitivo e errante. Essa maldição era existencial, não física. Caim não seria morto, mas viveria em um estado perpétuo de separação. A terra que antes respondia ao seu trabalho, agora o rejeitaria. Cada semente plantada falharia. Cada colheita seria insuficiente. Mas ainda mais profundo era o exílio espiritual. Caim protestou dizendo que seu castigo era maior do que podia suportar. Ele entendeu imediatamente as implicações. Gênesis 4, 14 revela seu maior medo. Qualquer um que o encontrasse o mataria. Essa declaração levanta a primeira grande questão teológica. Quem eram esses outros que Caim temia? Se apenas Adão, Eva, Caim e os filhos que ainda nasceriam existissem, quem poderia matá-lo? A resposta tradicional é que Caim temia seus futuros irmãos e parentes. Mas o texto sugere algo diferente. Ele fala de qualquer um que o encontrasse, como se houvesse outros humanos ou seres já existentes. Então, Deus colocou uma marca em Caim. Gênesis 4:15. Garante que qualquer um que o matasse sofreria vingança 7 vezes. Essa marca tem sido objeto de especulação por milhares de anos. Era física ou espiritual? Era visível ou perceptível apenas sobrenaturalmente? Tradições rabínicas sugerem que foi uma letra do nome divino inscrita em sua testa. Interpretações gnósticas propõem que foi uma transformação espiritual que alterou a própria essência de Caim. O que é certo é que a marca serviu a 2 propósitos: proteger Caim e identificá-lo permanentemente como assassino. Mas aqui está o mistério mais profundo. Por que Deus protegeu Caim? Por que não permitiu que a justiça humana seguisse seu curso? Alguns teólogos argumentam que Deus estava estabelecendo um princípio fundamental. Apenas Ele tem autoridade sobre a vida e a morte. Outros sugerem que Caim tinha um papel a cumprir na história humana. Ele seria testemunha viva das consequências do pecado. Ele carregaria o peso do primeiro assassinato através das gerações. Sua existência contínua seria um aviso permanente. Mas essa explicação não satisfaz completamente a questão. Há uma interpretação mais sombria que as Escrituras insinuam, mas não declaram explicitamente. E se a proteção de Caim não fosse apenas misericórdia, mas parte de um plano maior? E se Caim precisasse sobreviver, porque sua linhagem teria um papel crucial nos eventos que levariam ao dilúvio? Essa teoria conecta o silêncio de Deus após o assassinato com os eventos misteriosos de Gênesis 6, onde os filhos de Deus se unem às filhas dos homens. Mas para entender essa conexão, precisamos primeiro explorar para onde Caim foi e o que encontrou lá. Antes de continuarmos com a jornada de Caim para Nod, considere se inscrever neste canal para mais revelações bíblicas que desafiam o entendimento convencional. Deixe um like se essa análise do silêncio de Deus já está fazendo você questionar tudo o que pensava saber sobre Gênesis. E nos comentários abaixo, compartilhe sua teoria. Por que você acha que Deus não executou Caim imediatamente? Sua perspectiva pode iluminar aspectos que ainda não exploramos.
E agora, prepare-se para descobrir o lugar mais misterioso mencionado no livro de Gênesis. Chapter 2 – A Terra de Nod, o Anti-Éden. Esquecido. Caim saiu da presença do Senhor. Gênesis 4:16 registra esse momento com uma simplicidade devastadora. Ele habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Mas o que exatamente era Nod? A palavra hebraica Nod significa literalmente errante ou vagante. Não era apenas um lugar geográfico, era um estado de ser. Nod representava a condição existencial de quem estava separado da presença divina. Era o primeiro exílio espiritual da história humana. E o que torna isso ainda mais perturbador é que as escrituras sugerem que Nod já estava habitado quando Caim chegou lá. A geografia espiritual de Nod é fascinante. O texto diz que ficava ao oriente do Éden. Na cosmologia bíblica, direções têm significado simbólico. O Oriente frequentemente representa o amanhecer, novos começos, mas também separação. Quando Adão e Eva foram expulsos do Éden, querubins foram colocados ao oriente do jardim com uma espada flamejante. Gênesis 3:24 estabelece o Oriente como a direção do exílio. Caim foi ainda mais longe. Ele não apenas deixou o jardim, ele deixou a própria região do Éden. Ele entrou em território completamente desconhecido. Mas Nod não era uma terra vazia. As escrituras indicam claramente que havia outros lá. Caim conheceu sua esposa em Nod. Gênesis 4:17 menciona casualmente que Caim teve relações com sua esposa e ela concebeu Enoque. Essa única frase gerou séculos de debate teológico. Quem era a esposa de Caim? A explicação tradicional é que era sua irmã, uma filha de Adão e Eva, não mencionada especificamente. Gênesis 5:4 confirma que Adão teve filhos e filhas. Mas o texto de Gênesis 4 não diz que Caim levou sua esposa para Nod. Diz que ele conheceu sua esposa lá, sugerindo que ela já estava em Nod. Isso nos leva a uma das teorias mais controversas da interpretação bíblica, a existência de humanos pré-adâmicos. Alguns estudiosos propõem que Adão e Eva não foram os primeiros humanos em termos cronológicos, mas os primeiros humanos criados especificamente à imagem de Deus com alma espiritual. Segundo essa teoria, havia outras populações humanas ou humanoides que existiam fora do Éden. Esses seres não tinham a centelha divina, mas eram capazes de civilização básica. Quando Caim chegou a Nod, ele encontrou essas populações e se misturou com elas. Textos apócrifos oferecem detalhes adicionais que as escrituras canônicas omitem. O livro de Jubileus, embora não considerado inspirado pela maioria das tradições cristãs, descreve Nod como uma terra de sombras, onde a luz divina não penetrava completamente. Era um lugar onde a criação ainda existia, mas não sob a bênção direta de Deus. As colheitas cresciam, mas com dificuldade. A vida continuava, mas sem a vitalidade que caracterizava o Éden. Era uma existência diminuída, uma vida em tons de cinza em vez de cores vibrantes. Tradições gnósticas apresentam uma visão ainda mais radical. Alguns textos gnósticos retratam Nod como o domínio de Samael, o anjo caído que seduziu Eva no jardim. Segundo essas interpretações, Caim não foi para Nod por acaso. Ele foi atraído para lá porque sua natureza violenta ressoava com as forças espirituais que governavam aquela região. Nod
seria o primeiro território conscientemente organizado em oposição ao plano divino. Era o anti-Éden, onde a voz de Deus era deliberadamente silenciada e outras vozes podiam ser ouvidas. Mas o que realmente acontecia em Node? As escrituras canônicas são surpreendentemente silenciosas sobre os detalhes. Sabemos que Caim construiu uma cidade lá. Sabemos que ele teve filhos e que sua linhagem desenvolveu habilidades específicas. Mas e quanto à vida espiritual em Node? As pessoas lá adoravam? Se sim, a quem? A ausência de qualquer menção à adoração na linhagem de Caim é gritante. Enquanto a linhagem de Sete, o terceiro filho de Adão, eventualmente começa a invocar o nome do Senhor, conforme Gênesis 4:26. Não há registro de atividade religiosa entre os descendentes de Caim. Essa ausência pode ser intencional. Node pode ter sido o primeiro lugar na história humana onde a vida foi organizada conscientemente, sem referência a Deus. Era uma experiência de autonomia humana total. Caim e seus descendentes não invocavam o nome do Senhor porque estavam tentando provar que podiam prosperar sem ele. Eles desenvolveriam agricultura, metalurgia, música e construção urbana através do esforço humano puro. Node seria a demonstração de que a humanidade não precisava da presença divina para criar civilização. Mas há um custo para essa autonomia. Gênesis 4:23. A 24 registra a canção de Lameque, um descendente de Caim. Ele se gaba de matar um homem por feri-lo e um jovem por contundi-lo. Ele declara que se Caim seria vingado 7 vezes, ele seria vingado 77 vezes. Essa é a primeira poesia registrada na Bíblia e é uma canção de violência e vingança excessiva. A civilização de Node, sem freios espirituais, rapidamente desceu para a brutalidade amplificada. A violência que começou com Caim matando Abel se multiplicou exponencialmente em Node. Alguns eruditos sugerem que Node era literalmente um lugar de experimento cósmico. Era o território onde Deus permitiu que a humanidade explorasse completamente as consequências da separação divina. Não era abandono total. A marca de Caim prova que Deus ainda exercia alguma proteção, mas era uma zona de livre-arbítrio ampliado. As leis naturais ainda funcionavam, a consciência humana ainda existia, mas a orientação divina direta foi removida. O resultado foi uma cultura que produziu grandes avanços tecnológicos, mas falhas morais catastróficas. A localização geográfica exata de Node permanece um mistério. Estudiosos bíblicos têm proposto várias localizações ao longo dos séculos. Alguns sugerem que ficava na Mesopotâmia, ao oriente dos rios que fluíam do Éden, conforme descrito em Gênesis 2. Outros propõem localizações mais distantes, até mesmo fora do crescente fértil. Evidências arqueológicas de civilizações extremamente antigas, em locais como Göbekli Tepe, na Turquia, levantam questões fascinantes. Essas estruturas megalíticas datam de aproximadamente 9.500 a.C., muito antes das civilizações mesopotâmicas tradicionais. Poderiam ser remanescentes da cultura de Node? A resposta permanece elusiva. O que é certo é que Node desempenhou um papel crucial no desenvolvimento da narrativa bíblica. Era o contraste necessário com o Éden e com a linhagem piedosa de Sete.
representava o caminho da humanidade sem Deus. E como veremos nos próximos capítulos, os eventos que ocorreram em Nod e entre seus habitantes eventualmente precipitariam o julgamento divino mais devastador da história, o dilúvio global. Mas antes de chegarmos lá, precisamos entender melhor quem exatamente vivia em Nod e o que os tornava tão diferentes. Se essa exploração de Nod está abrindo sua mente para dimensões ocultas da narrativa bíblica, compartilhe este vídeo com outros buscadores da verdade. Comente abaixo que aspecto de Nod você acha mais intrigante, sua localização, seus habitantes ou seu papel na história maior. E prepare-se, porque o que vem a seguir vai desafiar ainda mais profundamente sua compreensão de Gênesis. Vamos encontrar os misteriosos habitantes de Nod. Chapter 3. Os habitantes misteriosos de Nod. Quando Caim chegou a Nod, ele não encontrou terra vazia. Isso fica claro pela preocupação que expressou a Deus antes mesmo de partir. Gênesis 4:14 registra Caim dizendo que seria fugitivo e errante na terra, e qualquer que o encontrasse o mataria. Essa declaração é absolutamente crítica. Quem eram esses qualquer um que Caim temia? Se toda a humanidade consistia apenas de Adão, Eva, Caim e talvez alguns irmãos ainda não mencionados, por que Caim falaria de múltiplos potenciais assassinos espalhados pela terra? O texto implica fortemente a existência de outras populações. A interpretação tradicional tenta resolver esse problema, sugerindo que Caim temia seus futuros parentes, os muitos filhos e filhas que Adão e Eva teriam conforme Gênesis 5:4. Mas essa explicação enfrenta problemas cronológicos. No momento do assassinato de Abel, quantos outros filhos poderiam existir? E por que Caim falaria como se essas pessoas já estivessem espalhadas geograficamente por diferentes regiões? A linguagem sugere populações já estabelecidas, não apenas uma família expandida vivendo em proximidade. Isso nos traz a teoria dos humanos pré-adâmicos novamente, mas com mais detalhes. Alguns teólogos propõem que Gênesis 1:27, onde Deus cria homem e mulher à sua imagem, se refere a uma criação geral de humanidade. Então Gênesis 2:7, onde Deus forma Adão especificamente do pó da terra e sopra nele o fôlego de vida, representa uma criação especial e posterior. Segundo essa interpretação, havia populações humanas gerais criadas no sexto dia, e então Adão foi criado especialmente para ser o progenitor da linhagem messiânica e sacerdotal da humanidade. Essa teoria explicaria muitos mistérios. Explicaria a esposa de Caim. Explicaria quem Caim temia. Explicaria como Caim pôde construir uma cidade. Uma cidade requer população significativa, não apenas uma família nuclear. Explicaria também a declaração em Gênesis 4:26 de que na época de Enos, filho de Sete, os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Isso sugere que antes desse ponto, a maioria da humanidade não invocava o nome do Senhor. Eram os humanos pré-adâmicos que ainda não tinham conhecimento revelado de Yahweh. Mas há outra interpretação que alguns estudiosos consideram. E se os habitantes de Nod não fossem humanos no sentido biológico completo, mas seres híbridos ou entidades espirituais manifestadas fisicamente? Tradições judaicas antigas falam dos Nefilim, gigantes que existiam naqueles dias, conforme Gênesis 6:4.
Mas o texto também diz, e também depois disso, sugerindo que os Nefilim existiam antes e depois do evento principal descrito, a união dos filhos de Deus com as filhas dos homens. Se os Nefilim existiam naqueles dias antes dessa união, quem eram eles e de onde vieram? Alguns intérpretes sugerem que Nod era habitado por descendentes de uma primeira incursão de seres angelicais na esfera humana, ocorrida antes mesmo de Caim chegar lá. Essas entidades teriam produzido descendência híbrida que possuía conhecimento e capacidades além dos humanos normais. Quando Caim entrou nesse ambiente, ele encontrou uma civilização já mais avançada do que qualquer coisa que existisse perto do Éden. Essa seria a razão pela qual a linhagem de Caim rapidamente desenvolveu habilidades em metalurgia, música e construção urbana. Eles aprenderam com os habitantes anteriores de Nod. O livro de Enoque, texto apócrifo valorizado por algumas tradições cristãs, oferece detalhes extensos sobre os anjos caídos, conhecidos como vigilantes. Esses seres, supostamente, desceram ao Monte Hermon e fizeram um pacto para tomar esposas humanas e ensinar à humanidade conhecimentos proibidos. Embora o livro de Enoque coloque esses eventos principalmente no período pré-diluviano, mais próximo ao dilúvio, alguns estudiosos sugerem que pode ter havido múltiplas descidas, ou que a primeira ocorreu muito antes, estabelecendo a população de Nod. Esses vigilantes teriam ensinado aos humanos conhecimentos que Deus não pretendia revelar ainda ou nunca: metalurgia para criar armas avançadas, cosméticos e encantos para a sedução, astrologia e feitiçaria para manipular forças espirituais, botânica de plantas tóxicas para criar venenos. Segundo essa tradição, Nod teria sido o centro de aprendizado proibido, uma universidade do conhecimento vetado. Quando Caim chegou lá, ele teria sido iniciado nesses mistérios, transformando-o de um simples agricultor em fundador de uma civilização tecnologicamente avançada. Mas há também a possibilidade mais mundana de que os habitantes de Nod eram simplesmente outros descendentes de Adão e Eva, não mencionados especificamente no texto. A genealogia bíblica frequentemente omite pessoas consideradas menos importantes para a narrativa principal. É possível que entre o nascimento de Caim e o assassinato de Abel tivessem passado décadas ou até séculos. Nesse caso, poderia haver centenas ou milhares de descendentes de Adão e Eva espalhados por diferentes regiões. Alguns permaneceram perto do Éden, enquanto outros exploraram territórios distantes e estabeleceram Nod. Essa interpretação tradicional tem seus próprios problemas. Se todos os habitantes de Nod eram descendentes de Adão e Eva, por que há uma distinção tão clara no texto entre a linhagem de Caim e a linhagem de Sete? Por que a linhagem de Caim é associada exclusivamente com avanço tecnológico, enquanto a linhagem de Sete é associada com adoração? Essa dicotomia sugere duas populações culturalmente e talvez até biologicamente distintas. Sugere que havia algo fundamentalmente diferente sobre as pessoas que Caim encontrou em Nod. Gênesis 4:17 diz que Caim conheceu sua esposa, ela concebeu e deu à luz Enoque. O verbo usado para conhecer é o mesmo usado em Gênesis 4:1, quando Adão conheceu Eva. É o termo bíblico para relações sexuais que resultam em concepção. Mas o contexto é diferente.
Quando o texto diz que Caim conheceu sua esposa em Nod, a implicação é que ele a encontrou lá, não que a trouxe com ele. Isso apoia a ideia de que ela era nativa de Nod, não uma irmã que viajou com ele. E se ela era nativa de Nod, quem eram seus pais? A resposta honesta é que as Escrituras não fornecem informação suficiente para a certeza absoluta. O que temos é uma lacuna deliberada no texto. Essa lacuna tem gerado especulações por milênios. Tradições judaicas, cristãs, islâmicas e gnósticas ofereceram inúmeras teorias. O que todas reconhecem é que algo misterioso estava acontecendo em Nod. Não era simplesmente uma extensão geográfica da família de Adão. Era um lugar com sua própria história, sua própria população e seu próprio destino espiritual. E aqui está o que torna isso mais perturbador. Se Nod tinha habitantes distintos, sejam humanos pré-adâmicos, híbridos angelicais, ou simplesmente descendentes esquecidos de Adão, então a narrativa bíblica é muito mais complexa do que geralmente ensinada. Não é simplesmente a história de uma família humana expandindo-se gradualmente. É a história de múltiplas populações interagindo, culturas colidindo e linhagens mesclando-se de maneiras que eventualmente levariam ao julgamento divino catastrófico. Mas antes de explorarmos esse julgamento, precisamos entender a marca que Deus colocou em Caim e o que ela realmente significava. Antes de continuarmos, deixe seu like se você está percebendo que a história de Gênesis é muito mais vasta e misteriosa do que qualquer sermão dominical jamais sugeriu. Inscreva-se para não perder os próximos capítulos desta investigação. E nos comentários, compartilhe. Você acredita que havia outros humanos além da família de Adão? Sua opinião importa nesta exploração. Agora vamos desvendar o mistério da marca de Caim. Chapter 4. A marca de Caim. Proteção ou transformação? Deus colocou uma marca em Caim. Gênesis 4:15 registra esse ato com brevidade desconcertante. A marca garantia que qualquer um que matasse Caim sofreria vingança 7 vezes. Mas o que exatamente era essa marca? Era um sinal físico visível? Era uma aura espiritual perceptível apenas sobrenaturalmente? Era uma transformação genética ou ontológica que alterou a própria essência de Caim? Por milhares de anos, teólogos, místicos e estudiosos têm debatido a natureza dessa marca misteriosa. A interpretação mais simples é que era uma marca física visível. Tradições rabínicas antigas sugerem várias possibilidades. Alguns rabinos propuseram que era uma letra do nome sagrado de Deus, inscrita na testa de Caim, talvez a letra hebraica Shin, que representa Shaddai, o Todo-Poderoso. Outros sugeriram que era um chifre que cresceu da testa de Caim, tornando-o inconfundível. Ainda outros especularam que Deus fez a pele de Caim mudar de cor ou brilhar com luminescência sobrenatural. Cada uma dessas interpretações tenta explicar como a marca funcionaria como proteção, sendo tão óbvia que ninguém ousaria ignorá-la. Mas há problemas com a interpretação puramente física. Se a marca era apenas um sinal visível, como garantiria proteção? O que impediria alguém suficientemente motivado de simplesmente ignorar o aviso e matar Caim de qualquer forma? A declaração de que o assassino sofreria vingança 7 vezes é uma ameaça, mas ameaças só funcionam
se a pessoa acredita que serão cumpridas. Isso sugere que a marca tinha um componente espiritual ou sobrenatural que garantia consequências automáticas para quem a violasse. A marca não era apenas um sinal de aviso, era um mecanismo de execução divina incorporado. Interpretações gnósticas oferecem uma perspectiva radicalmente diferente. Alguns textos gnósticos retratam Caim não como um vilão, mas como um portador de conhecimento proibido. Nessas tradições, a marca de Caim representava iluminação espiritual, não castigo. Era um selo de sabedoria secreta que o separava dos humanos comuns. A marca identificava Caim como alguém que tinha visto além do véu da realidade ordinária e carregava verdades que outros não podiam compreender. Essa interpretação inverte completamente a narrativa tradicional, transformando Caim de assassino amaldiçoado em profeta rejeitado. O Zohar, texto central da Cabala judaica, apresenta outra visão fascinante. Segundo interpretações cabalísticas, a marca de Caim estava relacionada à sua alma. Caim possuía uma centelha divina particular que o conectava a forças cósmicas específicas. Quando ele assassinou Abel, essa centelha não foi extinta, mas transformada. A marca representava a reconfiguração de sua alma para um propósito diferente. Ele não poderia mais funcionar como agricultor vivendo em comunhão com Deus, mas se tornaria um errante que testemunharia as consequências do pecado através das eras. Há também a teoria de que a marca era uma espécie de barreira espiritual. Imagine que a marca criou um campo de força invisível ao redor de Caim que repelia a violência física. Qualquer um que tentasse atacá-lo sentiria uma resistência sobrenatural ou seria imediatamente atingido por medo paralisante ou seria ferido pela própria arma que tentasse usar. Essa interpretação trataria a marca como tecnologia espiritual avançada, uma aplicação de leis metafísicas que não compreendemos totalmente. Deus essencialmente tornou Caim intocável através de meios sobrenaturais. Mas talvez a interpretação mais perturbadora seja que a marca transformou Caim em algo que não era mais completamente humano. Se considerarmos que Caim havia quebrado uma barreira fundamental ao derramar sangue humano inocente pela primeira vez, ele pode ter se tornado uma nova categoria de ser. Não mais inocente como Adão antes da queda, não mais simplesmente caído como Adão após o fruto proibido, mas algo novo, o primeiro humano que havia tirado vida humana. A marca seria então o selo dessa nova identidade ontológica. Essa transformação ontológica explicaria muitas coisas. Explicaria por que Caim pôde viver tão longamente. Textos apócrifos sugerem que ele sobreviveu até pouco antes do dilúvio, tornando-o possivelmente mais de 1000 anos velho. Explicaria por que sua linhagem desenvolveu habilidades tão rapidamente e de maneiras tão distintas da linhagem de Sete. Explicaria por que havia uma separação tão marcada entre as duas linhagens. Caim e seus descendentes eram fundamentalmente diferentes em um nível profundo, e essa diferença começou com a marca. Gênesis 4:15 também apresenta um número específico, 7 vezes. Por que 7? Na numerologia bíblica, 7 representa completude, perfeição, totalidade. A vingança, 7 vezes, não significa simplesmente que seria severa. Significa que seria completa e perfeita em sua execução. Não haveria escape, não haveria atenuante,
não haveria misericórdia. Qualquer um que matasse Caim experimentaria a totalidade da ira divina. Isso eleva a proteção de Caim a um nível quase sem precedentes nas Escrituras. Deus estava mais comprometido em proteger Caim do que estava com muitos outros personagens bíblicos. Por que Deus investiria tanto na proteção de um assassino? Essa questão nos leva de volta ao propósito da marca. Se a marca era apenas proteção, a resposta é difícil. Mas se a marca era transformação com um propósito, a resposta se torna mais clara. Caim precisava sobreviver não por seu próprio bem, mas porque seu papel na narrativa bíblica maior ainda não estava completo. Ele seria o progenitor de uma linhagem específica. Seus descendentes introduziriam conhecimentos e habilidades cruciais. E, eventualmente, a interação entre a linhagem de Caim e outras forças desencadearia eventos que Deus usaria para propósitos que não podemos entender completamente. Há uma especulação ainda mais ousada em alguns círculos esotéricos. E se a marca de Caim foi o primeiro exemplo de aliança divina na Bíblia? Não uma aliança de bênção como a de Abraão, mas uma aliança de preservação. Deus estava dizendo: você me rejeitou, mas eu não o destruirei completamente. Você terá vida, mas não a vida que poderia ter tido. Você terá descendentes, mas eles carregarão sua marca também. E através de você, eu demonstrarei o que acontece quando a humanidade escolhe seu próprio caminho. Caim seria o experimento divino de autonomia humana levada às suas conclusões lógicas. Essa interpretação faz da marca não apenas um sinal, mas um decreto. Um decreto que estabelecia Caim e sua linhagem como representantes de um caminho alternativo de desenvolvimento humano. Um caminho que exploraria completamente a capacidade humana de inovação, criatividade e construção sem orientação divina direta. Um caminho que também exploraria completamente a capacidade humana de violência, opressão e autodestruição. A marca garantia que esse experimento pudesse continuar sem interrupção, até que alcançasse sua conclusão inevitável. E aqui está o elemento mais assustador dessa perspectiva. Se a marca de Caim era parte de um experimento divino sobre a autonomia humana, então Deus sabia desde o início como terminaria. Ele sabia que a linhagem de Caim produziria maravilhas tecnológicas e horrores morais. Ele sabia que eventualmente levaria à corrupção tão profunda que apenas um dilúvio global poderia limpá-la. A marca não era apenas proteção ou transformação. Era o início de uma demonstração que ecoaria através de toda a história humana. A humanidade sem Deus não pode prosperar permanentemente, não importa quão avançada se torne. Se você está começando a ver a marca de Caim como muito mais do que um detalhe menor na história do Gênesis, compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender as profundezas ocultas da Bíblia. Comente sua teoria sobre o que a marca realmente era. E prepare-se, porque agora precisamos explorar algo ainda mais misterioso: a voz do sangue de Abel e o que significa a terra ter memória. O próximo capítulo revelará uma dimensão da realidade que mudará como você vê cada ação humana. Chapter 5 – A voz do sangue e a memória da terra. Quando Deus confrontou Caim, ele fez uma declaração extraordinária. Gênesis 4:10 registra: a voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Essa é uma das frases mais enigmáticas de toda a Bíblia.
Sangue não tem voz literal. Sangue não pode falar. No entanto, Deus afirma que o sangue de Abel estava clamando. Não apenas clamando, mas clamando a ele especificamente. O que isso significa? Como o sangue pode clamar? E o que revela sobre a natureza da realidade e da justiça divina? A interpretação tradicional entende isso como linguagem metafórica. O sangue de Abel representava a injustiça do assassinato, representava uma vida inocente cortada prematuramente, representava a violação da ordem criada de Deus. O clamor era a própria existência do crime exigindo resposta divina. Assim como um alarme silencioso registra uma intrusão, o sangue de Abel registrava o assassinato e acionava a justiça de Deus. Essa interpretação é razoável e satisfaz a maioria dos leitores, mas não captura toda a profundidade do que o texto está sugerindo. Há uma dimensão mais profunda aqui, relacionada à natureza da criação. Gênesis 2:7 nos diz que Deus formou o homem do pó da terra. A humanidade não é separada da criação física. Somos parte dela. Nossos corpos são literalmente feitos dos mesmos elementos que compõem o solo. Quando Abel foi morto e seu sangue derramado na terra, não foi apenas fluido molhando o solo. Era a essência da vida humana sendo absorvida de volta na substância de onde veio. A terra reconheceu o que estava recebendo. Reconheceu o sangue humano. Reconheceu que foi derramado violentamente e, de alguma forma, comunicou isso a Deus. Isso sugere que a criação física não é inerte ou passiva. Há uma dimensão espiritual ou informacional em toda a matéria. A Terra não é apenas partículas sem consciência. Ela registra eventos. Ela responde a ações humanas. Ela tem algo análogo à memória. Essa não é uma ideia nova na tradição judaico-cristã. Habacuque 2:11 declara que a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá do madeiramento. Lucas 19:40 registra Jesus dizendo que se os discípulos se calassem, as próprias pedras clamariam. A criação testemunha ações humanas e pode falar sobre elas. Mas por que isso é importante? Porque significa que nenhuma ação humana é verdadeiramente privada ou esquecida. Cada ato de violência deixa uma impressão na realidade. Cada derramamento de sangue inocente é registrado na própria estrutura do universo. Não podemos esconder nossos crimes simplesmente por não haver testemunhas humanas. A criação testemunha, e de alguma forma, essa testemunha comunica a Deus. Caim pensou que poderia matar Abel em segredo no campo, mas a terra estava observando. A terra absorveu o sangue. A terra clamou. Há também um aspecto ritual importante aqui. No sistema de sacrifícios que seria estabelecido posteriormente, o sangue tinha significado central. Levítico 17:11 declara que a vida da carne está no sangue, e Deus o deu sobre o altar para fazer expiação pela alma. Sangue representava vida. Derramar sangue de animal era oferecer vida a Deus em substituição. Mas o sangue de Abel não foi derramado em sacrifício. Foi derramado em assassinato. Foi a perversão do princípio do sangue. Em vez de vida oferecida a Deus, era a vida roubada de Deus. O clamor do sangue era a própria vida de Abel, protestando contra seu fim violento. Tradições judaicas posteriores expandiram grandemente sobre esse conceito. O Talmud
discute a ideia de que quando uma pessoa é assassinada, não apenas sua vida é cortada, mas toda a descendência potencial que ela teria. Por isso, alguns rabinos interpretam Gênesis 4:10 no plural. A voz dos sangues de teu irmão clama, não apenas o sangue de Abel, mas os sangues de todos os filhos e netos e bisnetos que Abel teria tido. Centenas ou milhares de vidas potenciais foram apagadas quando Caim matou Abel. Todas elas clamavam por justiça. Essa interpretação amplia dramaticamente a gravidade do assassinato. Não é apenas tirar uma vida, é extinguir um universo inteiro de possibilidades. Cada pessoa que existirá jamais é uma árvore genealógica inteira de descendentes que poderiam existir. Quando você mata alguém, você não mata apenas uma pessoa. Você mata todos os filhos que ela teria. Você mata todos os netos. Você mata toda a contribuição que cada um desses descendentes faria ao mundo. O assassinato não é um pecado contra um indivíduo. É um pecado contra o futuro inteiro. Mas há outra dimensão ainda mais profunda. Abel era justo. Hebreus 11:4 confirma que, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor que o de Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo. Abel era a primeira pessoa na história humana que podemos identificar claramente como justa. Ele adorava corretamente. Ele oferecia o sacrifício apropriado. Ele era aceito por Deus. Quando Caim o matou, não foi apenas um assassinato qualquer. Foi o primeiro mártir. Foi sangue justo derramado por causa da justiça. Por isso o clamor tinha peso especial. Jesus fez referência a isso em Mateus 23:35. Falando do sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias. Jesus estava criando uma categoria teológica, a sangue inocente que clama por vingança através de todas as eras. Esse sangue cria uma dívida cósmica que deve ser paga. A Terra está saturada com esse sangue através da história humana. Cada assassinato injusto adiciona ao clamor, e Deus ouve. Apocalipse 6:10 descreve as almas dos mártires clamando debaixo do altar. Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue? O clamor do sangue atravessa do Gênesis ao Apocalipse. Há também uma conexão crucial com a maldição pronunciada sobre Caim. Gênesis 4:11-12 diz que a terra, que abriu sua boca para receber o sangue de Abel, agora seria amaldiçoada para Caim. Ela não daria mais sua força. Caim plantaria, mas a terra não responderia adequadamente. A terra recebeu o sangue de Abel. A terra clamou a Deus, e agora a terra se recusaria a cooperar com o assassino. Há uma justiça poética aqui. A própria terra se tornaria instrumento de punição contínua. Isso significa que a maldição de Caim não era apenas decreto divino abstrato, era consequência física da realidade. A terra literalmente não produziria para ele como produziria para outros. Isso poderia ser explicado espiritualmente. A presença de Deus que abençoa a agricultura foi removida de Caim. Ou poderia ser explicado mais misteriosamente. A própria matéria da terra reconhecia Caim e se recusava a cooperar. As sementes que ele plantava não germinavam tão bem. As plantas que cresciam não produziam tanto. A fertilidade do solo fugia de suas mãos. A criação física estava executando julgamento. Essa noção de que a criação responde moralmente a ações humanas aparece repetidamente nas Escrituras. Quando Israel pecava,
a terra sofria seca e pragas. Quando Israel obedecia, a terra fluía com leite e mel. Levítico 18:28 adverte que a própria terra vomitaria seus habitantes se eles se contaminassem. A terra não é palco neutro para drama humano, é participante ativo. Ela responde, ela julga, ela executa consequências. E tudo começou aqui, com o sangue de Abel clamando desde a terra. Para nós hoje, isso tem implicações profundas. Significa que vivemos em um universo moralmente estruturado. Não podemos fazer o que queremos e esperar que não haja consequências cósmicas. Cada ação importa. Cada injustiça é registrada. A criação testemunha. E um dia, como Romanos 8:22 nos diz, toda a criação geme e suporta dores de parto até agora, esperando a redenção. A terra está esperando justiça final. Está esperando que todos os clamores sejam respondidos. Está esperando que todo sangue inocente seja vingado. O sangue de Abel foi o primeiro, mas não foi o último. Se essa revelação de que a própria terra registra injustiças está mudando sua compreensão da realidade, deixe um like e compartilhe este vídeo. Nos comentários, diga se você acredita que a criação física tem dimensão espiritual que responde a ações humanas. E agora, prepare-se para explorar algo ainda mais inquietante: a linhagem de Caim e a civilização estranha que eles construíram em Nod. O que vem a seguir vai mostrar que Nod não era apenas exílio, era laboratório de uma humanidade radicalmente diferente. Capítulo 6. A linhagem de Caim e a civilização. Paralela. Gênesis 4, 17 a 24, fornece uma genealogia fascinante e perturbadora da linhagem de Caim. É uma das poucas genealogias bíblicas que inclui não apenas nomes, mas ocupações e realizações específicas. Essa linhagem é dramaticamente diferente da linhagem paralela de Sete, que começa em Gênesis 4:25. As diferenças não são acidentais. Elas revelam duas trajetórias distintas de desenvolvimento humano, duas civilizações, dois destinos. E a linhagem de Caim mostra uma humanidade desenvolvendo capacidades extraordinárias, mas sem fundação espiritual. Caim construiu uma cidade e a nomeou Enoque, segundo seu filho. Gênesis 4, 17 registra esse fato casualmente, mas é absolutamente revolucionário. Construir uma cidade requer planejamento, organização, população, divisão de trabalho, agricultura sustentável e estruturas permanentes. Não é algo que uma família nuclear pode fazer. Isso confirma que Nod tinha população significativa e que Caim se tornou líder dessa população. Ele não era apenas um exilado fugitivo, ele se tornou fundador de civilização urbana. Isso o torna possivelmente o arquiteto da primeira cidade humana registrada. O nome da cidade é significativo. Enoque significa iniciado ou dedicado em hebraico. Caim dedicou a cidade a seu filho, não a Deus. Isso marca uma mudança fundamental. Tudo na cidade de Enoque seria orientado para a glória humana, não divina. Seria demonstração do que a humanidade poderia alcançar por seus próprios esforços. Seria monumento à autonomia humana. E como veremos, essa autonomia produziria resultados impressionantes e terríveis.
A genealogia continua com nomes que muitos leitores pulam rapidamente: Irade, Meujael, Metusael e então Lameque. É com Lameque e seus filhos que a linhagem de Caim se torna verdadeiramente fascinante. Gênesis 4:19 nos diz que Lameque tomou 2 esposas, Ada e Zilá. Isso marca o primeiro registro bíblico de poligamia. É outra ruptura com o padrão original estabelecido no Éden, onde um homem e uma mulher se tornavam uma só carne. Lameque começou a moldar estruturas familiares segundo seus próprios desejos, não segundo o design divino. Mas suas esposas produziram filhos extraordinários. Ada deu à luz Jabal, que foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. Gênesis 4:20 o identifica como progenitor do pastoreio nômade organizado. Antes de Jabal, presumivelmente as pessoas criavam animais de maneira mais primitiva. Jabal desenvolveu sistemas. Ele criou a cultura pastoril. Ele foi o primeiro especialista em pecuária. Isso representa avanço econômico significativo. Tendas portáteis permitiam seguir rebanhos em busca de pastagens. A riqueza poderia ser acumulada na forma de animais. Uma classe econômica baseada em pastoreio emergiu. O irmão de Jabal foi Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Gênesis 4:21 o acredita como originador da música instrumental. Antes de Jubal, havia vozes humanas cantando, mas Jubal criou instrumentos. Ele desenvolveu harpas e flautas. Ele estabeleceu música como arte e ofício. Isso vai muito além de necessidade de sobrevivência. Música é expressão cultural, entretenimento, luxo. A linhagem de Caim estava desenvolvendo as artes, estava criando beleza, estava construindo cultura sofisticada, mas tudo sem referência à adoração de Deus. A segunda esposa de Lameque, Zilá, deu à luz Tubal-Caim, que foi artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. Gênesis 4:22 o identifica como fundador da metalurgia. Isso é tecnologia de ponta para o mundo antigo. Bronze e ferro representavam vantagens militares e agrícolas massivas. Ferramentas de metal tornavam a agricultura muito mais eficiente. Armas de metal tornavam exércitos invencíveis. Tubal-Caim deu à linhagem de Caim superioridade tecnológica sobre qualquer outra população. Mas essa tecnologia seria usada para quê? Para edificar ou para destruir? A resposta vem imediatamente. Gênesis 4:23. A 24 registra a canção de Lameque, e é uma das passagens mais chocantes do Gênesis. Lameque disse às suas esposas: Ada e Zilá, ouvi minha voz. Esposas de Lameque, escutai minhas palavras. Pois matei um homem por me ferir e um jovem por me contundir. Se Caim será vingado 7 vezes, então Lameque será vingado 77 vezes. Isso é a primeira poesia registrada na Bíblia. E é uma canção de violência extrema e orgulho assassino. Lameque está se gabando de assassinato desproporcional. Alguém o feriu levemente, então ele o matou. Um jovem o contundiu, então ele o matou também. E ele declara que merece proteção ainda maior que Caim. Se Caim era protegido por vingança 7 vezes, Lameque exige proteção de vingança 77 vezes. Isso mostra para onde a linhagem de Caim evoluiu. Eles tinham tecnologia avançada. Eles tinham artes refinadas.
Eles tinham organização urbana, mas moralmente tinham regredido para a violência amplificada e arrogância extrema. Lameque representa civilização sem consciência. Essa é a tragédia da linhagem de Caim. Eles provaram que humanidade sem Deus pode criar coisas maravilhosas. Podem desenvolver música, metalurgia, pastoreio, arquitetura urbana. Podem construir civilização impressionante. Mas sem fundamento espiritual, sem orientação divina, sem freios morais, essa civilização se torna monstruosa. A tecnologia serve violência. As artes celebram orgulho. A riqueza financia opressão. A cidade se torna centro de corrupção. Node demonstrou o limite da autonomia humana. Agora, compare com a linhagem de Sete. Gênesis 4, 25 a 26 introduz Sete como substituto de Abel. Eva o nomeou Sete, dizendo que Deus lhe deu outro filho em lugar de Abel. Imediatamente, há diferença. Essa linhagem reconhece Deus como fonte. O filho de Sete foi Enos, e o texto diz que então os homens começaram a invocar o nome do Senhor. A linhagem de Sete é caracterizada por adoração, não por tecnologia. Eles construíram relacionamento com Deus, não cidades impressionantes. Eles desenvolveram fé, não metalurgia. Esse contraste é deliberado. O texto está mostrando duas humanidades. Uma define sucesso por realização material e poder tecnológico. Outra define sucesso por conexão com Deus e retidão moral. Uma constrói monumentos físicos. Outra constrói legado espiritual. E ao longo do resto de Gênesis, veremos que a linhagem espiritual prevalece. Noé vem da linhagem de Sete. Abraão vem através de Noé. Jesus eventualmente vem através de Abraão. A linhagem de Caim, com toda sua impressionante tecnologia, termina no dilúvio. A linhagem de Sete, com sua fé simples, produz o Salvador do mundo. Mas há outra dimensão crucial aqui. Alguns estudiosos notam que os nomes na linhagem de Caim são surpreendentemente similares aos nomes na linhagem de Sete. Caim e Cainã. Enoque aparece em ambas. Meujael e Maalalel. Metusael e Matusalém. Lameque aparece em ambas. Essa similaridade não pode ser acidental. Alguns propõem que representa linhagens paralelas deliberadas, mostrando como os mesmos nomes podem estar associados com caminhos radicalmente diferentes. Outros sugerem que houve eventual mesclagem entre as linhagens, preparando o palco para a corrupção que levaria ao dilúvio. E isso nos leva à questão crítica. O que aconteceu quando essas duas linhagens começaram a interagir? O que aconteceu quando a tecnologia de Tubal-Caim encontrou a espiritualidade da linhagem de Sete? O que aconteceu quando os descendentes de Caim, com todo o seu conhecimento e poder, começaram a se misturar com os descendentes de Sete? A resposta é encontrada em Gênesis 6 e envolve os misteriosos filhos de Deus e as filhas dos homens. Mas antes de chegarmos lá, precisamos entender melhor a cidade que Caim construiu e o que ela representava. Se você está percebendo que a história de Caim é, na verdade, a história de duas civilizações radicalmente diferentes competindo, deixe um like e compartilhe. Comente qual linhagem você acha mais fascinante e por quê. E prepare-se, porque o próximo capítulo explorará a primeira cidade, Enoque, e o que ela realmente significava como desafio à ordem divina. Você descobrirá
que a construção urbana nunca foi apenas sobre moradia. Chapter 7 – A primeira cidade e o desafio à ordem divina. Caim construiu a primeira cidade. Essa simples declaração em Gênesis 4, 17 carrega significado teológico e filosófico profundo que a maioria dos leitores completamente perde. Para entender por que a construção de uma cidade é revolucionária e até mesmo subversiva, precisamos entender o que Deus havia estabelecido no Éden e o que Caim estava rejeitando através da urbanização. A cidade de Enoque não era apenas aglomeração de habitações. Era declaração de independência da ordem divina. Era manifesto de autonomia humana. Era o primeiro desafio organizado à autoridade de Deus. No Jardim do Éden, o modelo de vida humana era fundamentalmente não urbano. Adão e Eva viviam em comunhão direta com a criação. Eles caminhavam com Deus no frescor do dia. Não havia necessidade de estruturas permanentes elaboradas. Não havia necessidade de fortificações. Não havia necessidade de sistemas complexos de governo. A vida era caracterizada por transparência, dependência direta de Deus e integração com a natureza. O jardim era suficiente. Deus era suficiente. A cidade representava a rejeição desse modelo. Quando Caim construiu Enoque, ele estava dizendo: nós não precisamos de jardim. Nós não precisamos esperar por provisão divina. Nós construiremos nosso próprio ambiente. Nós criaremos nossa própria segurança. Nós estabeleceremos nossa própria ordem. A cidade é fundamentalmente sobre controle humano. Dentro das muralhas da cidade, o ambiente é moldado por decisões humanas. As ruas são planejadas. Os edifícios são projetados. O comércio é regulado. A cidade é domínio humano, não domínio divino. E isso foi exatamente o que Caim pretendia. A nomeação da cidade, segundo Enoque, filho de Caim, é igualmente significativa. No mundo antigo, nomear algo era exercer autoridade sobre isso. Quando Adão nomeou os animais em Gênesis 2, ele estava exercendo a autoridade que Deus lhe havia dado. Quando Caim nomeou a cidade segundo seu filho, ele estava exercendo a autoridade que Deus não havia dado. Ele estava criando legado humano. Estava estabelecendo dinastia. Estava dizendo que o nome de Caim continuaria através de Enoque, não através de aceitação divina, mas através de construção humana. Há também simbolismo de substituição aqui. Caim havia matado seu irmão Abel. Ele não poderia ter Abel continuando seu nome, mas ele poderia ter uma cidade fazendo isso. A cidade de Enoque substituiria o irmão que Caim havia assassinado. Pedras e tijolos substituiriam relacionamentos. Estruturas substituiriam família. Monumento substituiria memória. Caim estava tentando criar imortalidade através de obras, não através de retidão. Estava tentando construir significado, não recebê-lo de Deus. E essa é a essência de toda a civilização secular desde então. As cidades no mundo antigo serviam funções práticas óbvias, forneciam defesa contra inimigos, permitiam especialização econômica, facilitavam comércio, criavam centros de poder político, mas também serviam função espiritual ou anti-espiritual. A cidade permitia que pessoas vivessem vidas cada vez mais separadas da criação natural. Permitia desenvolvimento de cultura humana em isolamento de ritmos divinos. Dentro da cidade, você não dependia das estações que Deus controlava.
Você dependia de mercados que humanos controlavam. Você não responderia diretamente a Deus. Você responderia a reis, juízes e mercadores humanos. Isso não significa que todas as cidades são más por natureza. Mais tarde, na narrativa bíblica, Deus trabalha através de cidades. Jerusalém se torna a cidade santa. O livro de Apocalipse culmina não em retorno a Jardim, mas em descida de Cidade Santa, a Nova Jerusalém. Mas essa cidade celestial é fundamentalmente diferente das cidades humanas. É construída por Deus, não por humanos. É caracterizada pela presença manifesta de Deus no seu centro. Não precisa de sol, porque a glória de Deus a ilumina. A cidade santa é o que a cidade humana deveria ser, mas nunca é. Ambiente humano que não exclui Deus, mas o entroniza. A cidade de Enoque era o oposto. Era a primeira tentativa de criar ambiente humano que funcionava sem referência a Deus. E aparentemente funcionou, pelo menos temporariamente. A linhagem de Caim prosperou em Enoque. E desenvolveram tecnologia, criaram arte, acumularam riqueza, estabeleceram poder. Mas como vimos na canção de Lameque, a prosperidade material veio com degeneração moral. A cidade sem Deus produzia riqueza sem retidão, produzia poder sem propósito, produzia cultura sem consciência. Há também dimensão espiritual mais sombria que alguns textos antigos sugerem. Tradições judaicas preservadas em literatura apocalíptica propõem que a cidade de Enoque se tornou centro de conhecimento proibido. Era onde os segredos ensinados pelos anjos caídos eram preservados e praticados. Feitiçaria, astrologia, fabricação de armas, sedução através de cosméticos, todos os conhecimentos que o livro de Enoque atribui aos vigilantes caídos teriam sido concentrados em Enoque. A cidade não era apenas centro de tecnologia humana, era centro de sabedoria demoníaca. Se isso é verdade, então Enoque representava fusão perigosa. Conhecimento humano autônomo combinado com conhecimento angelical proibido. Tecnologia humana energizada por poder espiritual corrompido. Sociedade humana estruturada segundo princípios antidivinos, ensinados por entidades rebeldes. A cidade se tornaria o que poderíamos chamar de portal, um lugar onde a barreira entre dimensões humana e espiritual estava deliberadamente enfraquecida, permitindo interações que Deus nunca pretendeu. E essas interações eventualmente levariam aos eventos de Gênesis 6. Gênesis 6, 1 a 4, descreve um período quando os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si esposas de todas as que escolheram. Esse texto enigmático tem sido debatido por milênios. Quem eram os filhos de Deus? A interpretação mais antiga, preservada no livro de Enoque e aceita pelos pais da igreja primitiva, é que eram anjos caídos. Esses anjos viram mulheres humanas, desejaram-nas, desceram, tomaram corpos físicos e produziram descendência híbrida chamada Nefilim. Onde esse evento ocorreu? O texto não especifica, mas se estava acontecendo no contexto da narrativa de Caim, é razoável sugerir que a cidade de Enoque foi ponto focal. Era onde a civilização humana estava mais avançada. Era onde a cultura humana estava mais aberta a influências não divinas. Era onde a barreira entre humano e espiritual estava mais fina. Os filhos de Deus
não teriam descido aleatoriamente, teriam sido atraídos ao centro de poder e conhecimento. Teriam sido atraídos a Enoque, a cidade que Caim construiu. A união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens produziu os Nefilim, que eram homens poderosos e de renome. Gênesis 6:4 os descreve brevemente, mas a implicação é que eram seres extraordinários, maiores que humanos comuns, mais fortes, mais capazes e corrompidos em sua própria essência, sendo produtos de união que nunca deveria ter ocorrido. Esses Nefilim se tornariam líderes e guerreiros, se tornariam reis e tiranos, e sua presença e influência corromperiam irremediavelmente a sociedade humana. Gênesis 6:5 registra o veredito divino. Deus viu que a maldade humana era grande na terra e que toda imaginação dos pensamentos do coração era só má continuamente. Essa é uma das avaliações mais devastadoras em toda a Bíblia. Não apenas ações eram más, os próprios pensamentos eram continuamente maus. A imaginação estava corrompida. A capacidade humana de conceber o bem estava destruída. E Gênesis 6:6 diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem e se entristeceu em seu coração. O experimento de Nod, a cidade de Enoque, a civilização de Caim, havia demonstrado seu resultado final: corrupção total. Então veio o dilúvio. Apenas Noé e sua família, preservados porque Noé era justo em sua geração, sobreviveriam. A linhagem de Caim seria completamente destruída. A cidade de Enoque seria varrida. Toda a tecnologia, arte, música e metalurgia seriam perdidas. O experimento de autonomia humana terminaria em catástrofe. Mas o dilúvio não foi apenas julgamento, foi também limpeza, foi recomeço, foi a oportunidade de Deus resetar a história humana com uma família que ainda o temia. Se você está começando a ver a cidade não apenas como conquista humana, mas como espaço teologicamente carregado de significado, compartilhe este vídeo. Comente sua perspectiva. As cidades são inerentemente problemáticas ou é apenas como as usamos? E prepare-se para o capítulo final, onde exploraremos o mistério supremo. O que aconteceu com Caim? Ele morreu no dilúvio? Ele foi transformado em algo mais? O destino de Caim é uma das questões não resolvidas mais fascinantes de toda a Bíblia. Chapter 8. O destino final de Caim. Imortalidade ou transformação. A Bíblia nunca registra a morte de Caim. Isso é extraordinário. Gênesis 5 fornece genealogia detalhada da linhagem de Sete, e para cada pessoa menciona sua idade ao morrer. Adão viveu 930 anos e morreu. Sete viveu 912 anos e morreu. Enos viveu 905 anos e morreu. O padrão se repete consistentemente, mas para Caim não há registro de morte. Ele simplesmente desaparece da narrativa. Saiu da presença do Senhor. Foi para Nod, construiu uma cidade, teve descendentes, e então, silêncio. O que aconteceu com ele? A interpretação mais simples é que ele morreu como todos os outros, mas o texto não registrou porque não era importante para a narrativa principal. Gênesis está focado na linhagem messiânica que vem através de Sete, não na linhagem de Caim. Portanto, os detalhes da morte de Caim foram omitidos. Essa explicação
é razoável e provavelmente satisfaz a maioria dos leitores, mas deixa perguntas inquietantes. Por que mencionar a marca de proteção se Caim simplesmente morreria de causas naturais eventualmente? Por que Deus investiria tanto em protegê-lo se seu destino era desaparecer sem importância? Há tradições alternativas que propõem destinos muito mais dramáticos para Caim. Algumas tradições judaicas preservadas no Zohar e outros textos místicos sugerem que Caim não morreu morte natural. Em vez disso, ele vagou pela terra durante séculos, talvez mesmo milênios, carregando o peso de seu crime. A marca de Caim não apenas o protegia, mas o prendia à existência. Ele não podia morrer, mesmo se quisesse. Era condenado a testemunhar as consequências de seu ato através de gerações. Era prisioneiro da imortalidade, não beneficiário dela. Uma tradição específica registrada em fontes judaicas antigas afirma que Caim foi eventualmente morto por Lameque, seu descendente. A história conta que Lameque era cego ou tinha visão deficiente e caçava orientado por um jovem assistente. O assistente viu movimento nos arbustos e orientou Lameque a atirar sua flecha ou arremessar sua lança. Lameque o fez e matou o que pensava ser um animal. Quando se aproximaram, descobriram que haviam matado Caim. A marca em sua testa deveria protegê-lo, mas no momento da morte de Abel, Deus havia declarado que Caim seria vingado 7 vezes. A 7ª geração de Caim foi Lameque. A vingança se cumpriu através de seu próprio descendente. Essa tradição explica a canção enigmática de Lameque em Gênesis 4, 23 a 24. Quando Lameque declara que matou um homem e um jovem, a interpretação tradicional dessa história apócrifa é que o homem era Caim e o jovem era o assistente que orientou incorretamente. Lameque, então, percebendo o horror do que havia feito, declara que deveria ser vingado 77 vezes, porque matou inadvertidamente o patriarca da linhagem. Essa interpretação transforma a canção de orgulho em lamento de desespero. Mas mesmo essa tradição não resolve todas as questões sobre o destino de Caim. Interpretações gnósticas oferecem perspectiva radicalmente diferente. Alguns textos gnósticos retratam Caim não como assassino amaldiçoado, mas como portador de conhecimento superior. Segundo essas tradições, Caim não morreu, mas foi transformado. A marca de Caim era selo de iniciação em mistérios cósmicos. Quando ele deixou a presença do Senhor, não foi exílio, mas libertação. Ele entrou em dimensão diferente de existência, tornando-se guardião de sabedoria secreta que a humanidade ordinária não podia suportar. Ele se tornou algo entre humano e anjo, possivelmente até imortal no sentido espiritual. Essa interpretação gnóstica inverte completamente a narrativa bíblica tradicional. Faz de Caim herói trágico em vez de vilão. Faz de Abel vítima de ordem divina opressiva em vez de mártir justo. E faz do conhecimento que Caim carrega ser precisamente o conhecimento que libertaria a humanidade de ignorância. Essa é, obviamente, perspectiva herética do ponto de vista cristão ortodoxo, mas demonstra como a ambiguidade no texto bíblico sobre o destino de Caim permitiu interpretações radicalmente diferentes através da história. Há também especulação esotérica de que Caim se tornou figura arquetípica em vez de pessoa histórica mortal.
Nessa visão, Caim representa um princípio cósmico, o princípio de separação, autonomia e autorrealização através de meios proibidos. Ele não morre porque princípios não morrem. Eles se manifestam repetidamente através da história em diferentes formas. Cada civilização que tenta construir Torre de Babel, cada pessoa que busca conhecimento proibido, cada assassino que mata por inveja, todos são manifestações do espírito de Caim. Nesse sentido, Caim nunca morreu porque continua vivendo através de cada humano que replica sua escolha. A conexão entre Caim e o dilúvio é outro mistério. Se Caim ainda estava vivo quando o dilúvio veio, ele morreu nele? Ou a marca de Caim o protegia até mesmo do julgamento divino mais devastador? Textos apócrifos, como o livro de Jubileus, sugerem que Caim morreu pouco antes do dilúvio, quando sua casa caiu sobre ele. Essa seria morte natural tecnicamente, mas com timing divino. Caim teria testemunhado toda a corrupção que se desenvolveu parcialmente através de sua linhagem, e então morreria justamente quando o julgamento final estava prestes a cair. Seria demonstração final de justiça poética. Mas há interpretação ainda mais profunda que conecta Caim com a narrativa messiânica cristã. O Novo Testamento faz várias referências ao sangue de Abel. Hebreus 12:24 fala do sangue de Jesus, que fala melhor do que o sangue de Abel. O sangue de Abel clamava por vingança. O sangue de Jesus clama por misericórdia. Mas há uma conexão implícita aqui. Se Abel foi o primeiro mártir, morto por causa de sua retidão, então a linha que vai de Abel, através de todos os mártires até Jesus, o mártir supremo. E do outro lado, a linha que vai de Caim, através de todos os assassinos, até aqueles que crucificaram Jesus. Nessa tipologia, Caim se torna figura de oposição à vontade de Deus, que culmina na crucificação. Mas Jesus vence onde Abel foi vencido. Abel morreu e seu sangue clamou por vingança. Jesus morreu e seu sangue clama por perdão. E através da ressurreição, Jesus quebra o poder da morte que Caim introduziu. Em certo sentido, o destino de Caim é resolvido não em Gênesis, mas no Novo Testamento. O que Caim começou, morte através de violência humana, é finalmente revertido por Jesus, que traz vida através de sacrifício divino. Há uma pergunta final que precisamos considerar. E se Caim se arrependeu? A Bíblia não registra arrependimento, mas também não registra que ele não se arrependeu. Ele claramente lamentou as consequências de suas ações conforme Gênesis 4, 13 a 14. Mas lamentar consequências não é o mesmo que arrependimento verdadeiro. Arrependimento requer reconhecer a maldade do ato em si, não apenas suas consequências. Requer mudança de coração. Requer voltando-se para Deus. Há alguma evidência de que Caim fez isso? Tradições rabínicas discordam sobre essa questão. Alguns rabinos argumentam que a própria construção da cidade demonstra que Caim não se arrependeu. Ele estava tentando superar a maldição através de esforço humano, em vez de buscar reconciliação divina. Outros rabinos sugerem que a construção da cidade era a forma de arrependimento. Ele estava tentando criar algo positivo, algo que beneficiaria outros, como forma de compensar o mal que havia feito. Estava tentando trazer vida através da cidade, depois de ter tirado vida de Abel. Essa interpretação mais caridosa
vê Caim como pecador lutando, não como monstro irredimível. A verdade é que não sabemos o destino final de Caim com certeza. As Escrituras são deliberadamente silenciosas. E talvez esse silêncio seja intencional. Talvez a questão não respondida sobre Caim seja espelho que reflete nossa própria incerteza. Cada um de nós é capaz do que Caim fez. Cada um de nós enfrenta escolhas entre honrar a Deus ou seguir nosso próprio caminho. Cada um de nós lida com inveja, raiva e tentação de violência. A história de Caim não é apenas história antiga, é advertência permanente. E o silêncio sobre seu destino final nos força a fazer a pergunta que realmente importa: qual será nosso destino? O que sabemos com certeza é que a linhagem de Caim terminou no dilúvio. Toda sua tecnologia foi varrida, toda sua arte foi destruída, toda sua civilização foi apagada. Apenas a linhagem de Sete, através de Noé, sobreviveu. O caminho de autonomia humana falhou. O caminho de fé em Deus prevaleceu. E essa é a mensagem central da narrativa de Caim. Não importa quão impressionante seja a nossa civilização, quão avançada nossa tecnologia, quão sofisticada nossa cultura, se é construída sem Deus, não durará. Apenas o que é fundamentado em retidão e orientado para Deus tem futuro eterno. A história de Caim e o mundo fora do Éden nos ensina que há sempre dois caminhos. Um parece levar a sucesso imediato, oferece poder, controle, realização humana, mas termina em destruição. O outro parece mais humilde, requer dependência de Deus, submissão à sua vontade, fé em suas promessas, mas conduz à vida eterna. Caim escolheu o primeiro caminho, Abel escolheu o segundo. Cada geração desde então enfrenta a mesma escolha. E o silêncio sobre o destino final de Caim é o silêncio que precede a pergunta: qual caminho você escolherá? Se esta jornada através do mistério de Caim mudou sua compreensão de Gênesis e das escolhas que todos enfrentamos, por favor, deixe um like, compartilhe com outros buscadores da verdade e inscreva-se para mais explorações profundas das Escrituras. Nos comentários finais, diga qual aspecto da história de Caim mais impactou você. Foi o silêncio de Deus? A marca misteriosa? A civilização de Nod? O destino não registrado? Sua reflexão pode ajudar outros em suas próprias jornadas. Obrigado por caminhar comigo através dessa investigação das sombras e mistérios do Gênesis. Que você sempre escolha o caminho que leva à vida.